Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Paper Hard. Hoje eu vou trazer para vocês um teste que eu já falava há bastante tempo que eu iria trazer, comparativo i3, i5 e i7 com RX 480 e GTX 1060. Então é o i3 6100, i5 6400 e o i7 6700K. Então tudo Skylake. E aqui a gente tem a placa de referência da AMD, a placa que foi desenvolvida pela AMD e a placa que foi desenvolvida pela NVIDIA, ou seja, duas placas de referência para que a gente faça um teste, digamos assim, mais justo, né? Não tem coolers diferenciados, não tem algo que possa beneficiar diretamente uma ou outra, ok? Então, vamos aos testes e eu espero que vocês gostem. Antes de mais nada, os testes foram executados várias vezes a fim de manter uma boa qualidade das amostras e assim um resultado justo para todas as situações. Os gameplays foram gravados com os dois softwares disponíveis de cada fabricante, Shadowplay e Relive, configurados para gravar em 30 FPS e 30 megabits por segundo, que são configurações que impactam pouco na performance. De qualquer maneira, ao final vamos analisar a performance de cada teste sem o impacto produzido pela gravação. Os dados em amarelo são fornecidos pelos softwares Riva Thunder, que acompanham o MSI Afterburner, além do HW64 e Fraps para o log de dados. Na tela vemos os FPS, clock da GPU, temperatura e utilização dela. Na terceira linha, o núcleo mais usado do CPU e ao lado, a utilização média do CPU. E por fim, vemos a memória de vídeo e a memória RAM. Foram escolhidos 4 dos mais populares jogos do mercado de PC Game: GTA V, Rise of the Tomb Raider, The Witcher 3 e Battlefield 1, sendo jogos exigentes tanto para o processador quanto para a GPU, uns mais voltados para o CPU, outros mais para a GPU. As configurações foram ajustadas pensando em equilibrar a qualidade com a performance, ou seja, o máximo possível para as condições das placas, mas focando também em manter uma boa experiência de jogo, ou seja, entre 50 e 60 FPS, que é o objetivo de muitos gamers. GTA V foi rodado na última cena do benchmark, onde mostra cenários variados: montanhas, vegetação, efeitos dos raios solares, movimentação rápida com jato, trânsito e explosões na rua. Você pode perceber que no momento do jato a diferença entre os CPUs é mínima, mas quando o teste vai para a rua a história muda completamente. O uso da GPU no teste do i3 passa a oscilar e proporcionalmente o FPS diminui. Já no teste do i5 e do i7 o uso da GPU permanece nos 99%, com um FPS também maior, onde podemos notar também uma certa diferença entre o i5 e o i7. É interessante vermos esse tipo de resultado, pois a demanda por CPU vai variar conforme a complexidade da cena e em momentos mais exigentes, especialmente nesse jogo. Em Rise of the Tomb Raider eu optei por fazer uma rodada na Acrópole, que era uma sugestão de teste da desenvolvedora do game antes de ser lançado o benchmark fixo. A vantagem de rodar aqui é que o tempo do benchmark é maior e a complexidade do cenário é alta, que começa na floresta com riqueza de detalhes, posteriormente passando pela rua com uso e abuso de fogo, fumaça e sombras realistas interagindo com o ambiente. Em seguida inicia-se uma rápida cutscene processada em tempo real que dá lugar à ação in-game. O teste continua nas cavernas e finaliza em aproximadamente 2 minutos. Falando em performance, observamos que nesse game a diferença entre os 3 CPUs é menor que no GTA V, especialmente na média de frames. Veremos isso em detalhes ao final desses testes. Em The Witcher 3 eu testei na cidade Novigrad, seguindo metodologias de sites estrangeiros e principalmente por ser um local grande e rico em detalhes, muito pesado para o CPU e também para a GPU, bastando ver que mesmo o i5 permanece em 100% em alguns momentos. E esse é mais um caso onde o i5 e o i7 apresentam resultados parecidos, com uma certa distância para o i3 em alguns momentos do teste. Em Battlefield 1 eu testei durante a campanha na missão Lama e Sangue, no momento do tanque, que apesar de ser um gameplay, é um lugar com cenas fixas, ou seja, uma forma mais adequada de comparar esses resultados em jogos onde não temos benchmarks fixos, como o Battlefield 1, ou quando os resultados do benchmark não condizem com a realidade in-game. Porém, a demanda por CPU na campanha costuma ser menor que no multiplayer, onde as coisas são bastante variadas, e conforme o mapa e a complexidade da cena, o i3 6100 apresenta mínimas bem menores que nesse benchmark. Aqui você pode observar que as mínimas e as médias permanecem em valores
próximos, apesar do i3 ainda permanecer um pouco abaixo. E enfim, vamos colocar tudo isso em perspectiva e analisar os gráficos de FPS com as duas placas e os 3 processadores, e nós vemos aqui que houve uma consistência acerca do funcionamento dos CPUs. O i3 6100 apresentou um bom desempenho para o seu preço e não fez feio diante dos seus irmãos maiores, e nas médias se aproximou do i5, apesar de nitidamente não entregar todo o potencial das placas, conforme vemos nas mínimas dos resultados, especialmente em jogos intensivos para o CPU. Ainda assim, é um ótimo CPU de entrada para quem não quer gastar tanto, compreendendo suas limitações. Em alguns jogos ele fica 14% inferior na mínima que o i5 6400, mas custa 36% menos, acaba valendo a pena olhando por esse ângulo. O overclock ajudou o i3 a subir o seu desempenho, mas não é algo que todos os usuários se sentirão confortáveis para fazer, além de demandar placas-mãe e coolers mais caros voltados para o overclock, aumentando assim os custos, que pode ser além do preço de um upgrade mais simples como o i5 6400, que é o ponto de equilíbrio entre performance e preço e que possibilita o melhor aproveitamento das GPUs por aproximadamente R$200 a mais que o i3 6100, conforme a variação natural de preços e promoções do mercado. Esse preço eu estou considerando na data de 30 de janeiro de 2017. É interessante notar também que o i5 6400 apresentou um desempenho muito parecido com o i7 6700K, ao menos com essas placas e nessas configurações, mesmo não sendo o melhor i5 Skylake disponível, mostrando que ainda é um CPU competitivo e com um bom custo-benefício. Por sua vez, o i7 6700K é um CPU notoriamente superior e extraiu um pouco mais de desempenho das placas, porém ele custa muito a mais pelo que ele entregou em relação ao i5, ao menos com essas placas, nessas configurações e nesses jogos. A minha sugestão para ele então é para usuários hardcore entusiastas que querem ter um CPU forte para essas e outras placas superiores, como por exemplo a GTX 1070, 1080 ou Fury X, e querem extrair o máximo dos seus equipamentos. É importante ressaltar que a diferença de performance entre os processadores variam conforme o jogo, a resolução e a configuração gráfica. Um exemplo é uma configuração gráfica que busca privilegiar uma maior quantidade de frames para o monitor 144 Hz, por exemplo. Nesse caso, o CPU precisa ser forte e ter folga para trabalhar mais quadros com a GPU, ou, por exemplo, em resoluções mais altas, onde a demanda por GPU é maior. As coisas podem se inverter aqui. Os resultados variam também conforme a placa de vídeo. A tendência com placas mais fracas é uma maior proximidade dos resultados, assim como a tendência com placas mais fortes é uma maior distância entre os resultados. GTX 1060 Founders e RX 480 Referência apresentaram bons resultados para Full HD e também são indicados para entrar na resolução Quad HD, bastando geralmente reduzir a configuração gráfica do Ultra para o alto e desabilitar o Anti-Aliasing para ainda manter uma boa quantidade de FPS. Os diferenciais da GTX 1060 Founders Edition é a maior performance nesses jogos e menor temperatura, com um projeto dimensionado para trabalhar com clocks acima do especificado. Já os diferenciais do modelo referência 480 é a maior quantidade de memória e possibilidade de crossfire. O preço não entra no comparativo, pois o modelo Founders da 1060 não veio para o Brasil. Dito isto, encerro por aqui esse teste, fica à vontade para comentar os resultados e compartilhar esse material por aí com seus amigos. Um grande abraço a todos.